Documento Jovem Pan. Os olhos do mundo se voltam para a Capela Sistina. Cardeais de todos os continentes se preparam para o conclave. O Papa Francisco, com seu perfil pastoral e reformista, deixou uma marca profunda. Agora, os cardeais têm nas mãos a decisão mais importante da Igreja. O processo é repleto de ritos, silêncio e tradição. O adeus de Papa Francisco ecoa no mundo. Estou com dificuldade para aceitar que ele se foi. Para mim, ele ainda está vivo. É uma sensação estranha. É que ele faz parte do corpo da igreja. Seu sucessor ainda é desconhecido. Que aguardamos ansiosamente o nosso próximo Santo Padre, para que ele guie a igreja e leve as pessoas a Jesus Cristo. Fiéis religiosos e líderes políticos querem saber qual será o futuro da Igreja Católica. Um homem extraordinário. Seu trabalho de uma vida inteira em prol da justiça deixará um legado duradouro. As nações ainda se despedem do Sumo Pontífice. A partida do Papa deixa um vazio que perpetua. Em todas as igrejas, lembremos-nos dele e rezemos por ele. Milhares de pessoas visitam o túmulo do Papa Francisco. Senti a necessidade de estar aqui esta manhã, às 5 horas, para ficar na fila. Era algo que eu tinha que fazer. Ele foi um grande homem, realmente nos deixou uma mensagem poderosa, um chamado para ajudar os necessitados, os pobres, um grande Papa. Um grande Papa. Queremos ver o lugar onde o Papa Francisco está, então estivemos no funeral ontem, e agora gostaríamos muito de rezar com o Papa. O jesuíta argentino era do povo e para o povo. Um mar de pessoas marcou o fim da jornada do Santo Padre e o início de um novo capítulo da Igreja Católica. Uma emoção muito grande estar aqui se despedindo do Papa Francisco, que representa para nós, católicos, cristãos, a figura maior. Então é muito emocionante. Nunca pensei que estar aqui em Roma eu ia presenciar isso. Então é muito forte o sentimento. Ele foi um Papa muito importante, sim, com suas contradições, mas também com seus sucessos. Mais sucessos do que contradições. O Papa Francisco foi enterrado em sua igreja favorita, após uma missa fúnebre na Praça de São Pedro. Quando estava em recuperação de uma pneumonia, Francisco visitou a Basílica de Santa Maria Maggiore para rezar. O Sumo Pontífice morreu aos 88 anos. Durante seu sepultamento, cardeais marcaram seu caixão de madeira e zinco com selos de cera vermelha. O cardeal Kevin Farrell, que como camerlengo passou a administrar os assuntos do dia a dia do Vaticano até a eleição de um novo Papa, jogou água benta depois que o caixão foi baixado para uma tumba dentro de uma alcova. Uma reprodução da cruz peitoral usada por Francisco durante sua vida foi colocada na parede. O Papa pediu que o túmulo, localizado perto do altar de São Francisco, fosse simples e sem adornos, refletindo o espírito humilde de seu papado. Um Papa humilde, um Papa de todos os povos, né? Que foi atrás de todas as pessoas, que não deixou ninguém esquecido, aquele que cuidava de todos. Então, um verdadeiro pai. Simplicidade. Francisco, o amigo da natureza, o homem despojado, que atrai a admiração
tanto no mundo católico, cristão, como no mundo interreligioso e até por parte das pessoas que nem creem em Deus, mas admiram a vida simples e despojada de Francisco. Papa Francisco, um legado de simplicidade. Depois, o outro ponto, a misericórdia. Uma misericórdia que se mistura com a acolhida. O Papa Francisco nunca fechou as portas para ninguém. Por diversas vezes o Papa dizia: todos são amados por Deus. Todos, todos, todos. Todos são todos. Quantas e quantas vezes perguntas chegavam até ele, querendo que ele dissesse uma palavra, quem sabe um pouco mais dura, sobre essas ou sobre aquelas pessoas, dependendo da sua vida, da sua orientação, e o Papa, com a sua simplicidade, com a sua acolhida, com o seu coração misericordioso, que é um coração semelhante ao coração de Jesus, misericordioso, dizia: quem sou eu? Quem sou eu para fechar as portas para alguém? Quem sou eu para negar o amor de Deus para alguém? Quem sou eu para negar a bênção de Deus para alguém? A lápide do Papa traz apenas a inscrição Franciscus, em latim. O pontífice era devoto da Virgem Maria e fazia questão de rezar em Santa Maria Maggiore antes de partir em viagens ao exterior e ao retornar a Roma. Inclusive, as 2 vezes que esteve no Brasil, fez questão de visitar a cidade de Aparecida. A Basílica é um importante destino de peregrinação católica. Ele reúne todos aqui em um só lugar, vindos de todos os cantos do mundo. O primeiro pontífice jesuíta e o primeiro vindo da América Latina deixam um legado de influência política e transformação social. É afirmado que, quando o Papa Francisco foi selecionado, um cardeal brasileiro que se sentava ao lado dele falou que ele deveria se preocupar com os pobres. E é muito interessante porque esta dinâmica prevaleceu no papado de Francisco. E não somente os pobres, aqueles espiritualmente abandonados. E nós observamos que, apesar de Francisco ter tentado ali fazer algumas mudanças fundamentais e cruciais, obviamente que numa instituição milenar como a Igreja ele enfrentaria resistências. E enfrentou essas resistências. Mas ao abordar determinados temas, como a questão LGBT, como a questão das mulheres na Igreja, como a questão dos divorciados, e com a questão da ecologia e do meio ambiente e outras inúmeras questões que prevalecem na sociedade hoje em dia, o Papa Francisco conseguiu introduzir elementos de modificação dentro da perspectiva católica do mundo. Isso é relevante afirmar, porque é interessante também enfatizar que o Papa Francisco, ele pode não ter alcançado ali todos os objetivos que pretendia, mas sem dúvida a sua atuação deu início a vários processos. E como nós sabemos, a Igreja Católica, por sua tradição milenar, tende aí a mover-se um tanto lentamente na absorção de alguns assuntos sociais, algumas polêmicas sociais, mas certamente que tudo precisa de um pontapé inicial. E o que nós vemos no Papa Francisco foi justamente o pontapé inicial que ele deu para que se iniciem processos de renovação dentro da própria Igreja e de instauração de uma nova perspectiva. Com o fim do papado de Francisco, inicia-se um processo longo até a eleição de um novo pontífice e, assim, a direção que a Igreja deve caminhar. O próximo Papa deveria ser aquele que leva adiante essa tradição inaugurada por Francisco, da simplicidade do Papa, entender o papado como serviço, entender a Igreja como servidora e não como algo que existe por conta de si mesma. Então, eu acho que iria por aí. Levar adiante essa era de reforma. No meu modo de ver, essa é a grande urgência e o jeito coerente da Igreja se comportar na história e responder aos desafios.
Em um ato simbólico, o camerlengo quebra o anel do pescador, que simboliza a suspensão do poder pontífice. O anel representa a sucessão de São Pedro, considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica. Temos ritos, práticas e tradições que remetem a 2 milênios. Nesse sentido, num determinado momento da história, se entendeu que o Papa, por ser o sucessor de Pedro, é pescador de pessoas, pescador de almas. Por isso ele usa um anel onde há um simbolismo ligado ao pescador, que é Pedro. Cada Papa tem um anel próprio para identificar o seu tempo de governo, chamado pontificado. Quando morre o Papa, é um simbolismo, é simplesmente um simbolismo. Ao quebrar o anel, uma expressão de que encerrou naquele momento um governo, um pontificado, até que no início de ministério do novo Papa, ele vai receber um novo anel e vai ser colocado este anel. São sempre símbolos, assim como para a troca de um presidente da República se usa uma faixa e essa faixa que troca, ou quando um rei, um monarca assume a postura do trono, ele recebe uma coroa, uma tiara, se é que recebe, o Papa usa o anel do pescador. Após os rituais do velório e sepultamento do Papa, o Vaticano passa por um período de luto de 9 dias. Os cardeais ficam instalados na Casa Santa Marta. É o local onde Jorge Mário Bergoglio decidiu viver, ao renunciar ao apartamento papal no Palácio Apostólico. O conclave tem uma fase preparatória, depois tem a fase da realização dele propriamente dito. Quando o Papa morre, logo imediatamente, o Carmelengo, essa função é importante, Carmelengo, que é o administrador do Vaticano, ele que assume a condução das coisas. É ele que atesta a morte do Papa, é ele que oficializa e divulga a morte do Papa, é ele que organiza o funeral do Papa, e imediatamente são declarados 9 dias de luto do funeral do Papa, do dia que o Papa morre até o dia em que o Papa vai ser sepultado. No caso do Francisco, foi sábado passado, 5 horas, horário de Roma, de Brasília, 10 da manhã, horário de Roma. Durante esses 9 dias, ainda enquanto o corpo do Papa está sendo velado, antes ainda do sepultamento, começam as reuniões entre os cardeais, chamadas de congregações. São reuniões preparatórias para o conclave, ainda com o Papa, com o corpo do Papa exposto na Basílica de São Pedro, como ficou, até ser transladado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa Francisco escolheu ser sepultado. Durante esses 9 dias, acontecem as congregações. São reuniões com os cardeais que estão em Roma. Antes da votação, ocorrem as reuniões gerais, em que todos os cardeais participam e discutem os problemas da Igreja e do mundo atual. Se não me falha a memória, a primeira reunião aconteceu já na terça-feira. O Papa faleceu de domingo para segunda, de 20 para 21 de abril. Já na terça-feira, dia 22 de abril, aconteceu a primeira reunião chamada Congregação dos Cardeais, com os cardeais que estavam em Roma. Cerca de 60 cardeais já participaram. Essas congregações vão acontecendo até o dia que começa o conclave propriamente dito. Nessas reuniões se reza, um cardeal vai conhecendo um pouco mais o outro, os cardeais fazem um juramento que vão cumprir à risca o que está determinado pela Igreja, como devem ser os passos para o conclave, para a eleição do novo Papa. A próxima etapa é a votação na Capela Sistina.
participam apenas os cardeais com menos de 80 anos. O número máximo de cardeais eleitores é estabelecido em 120, embora hoje haja 135 com direito a voto. No dia do conclave, os cardeais vão até a Basílica de São Pedro. Foi-se marcada a data do conclave, o início, 7 de maio. 7 de maio começa o conclave. Quando começa o conclave, aí nós não sabemos mais nada. Quando os cardeais entram na Capela Sistina, lá no Vaticano, quando eles entram para o conclave, não saberemos nada mais. Não tem nenhuma notícia lá de dentro, nenhum WhatsApp, nenhuma foto, nenhuma imagem, nada, absolutamente nada, a não ser quando sair a fumacinha branca, que é o sinal de que os cardeais conseguiram eleger o novo Papa. Acontece uma missa, presidida pelo decano Giovanni Battista Re. Logo após, eles seguem em procissão para a Capela Sistina, para as votações e o fogareiro, onde serão queimadas as cédulas. Cada cardeal escreve quem ele acha que deve e que pode ser o Papa, o sucessor de Francisco. Ele vai diante da grande pintura de Michelangelo que retrata o juízo final, faz uma oração e coloca este voto. É um rito a votação, por isso cada cardeal sai do seu lugar, vai lá diante do altar, coloca, deposita numa urna e depois é escrutinado todo esse voto. Esses votos todos são escrutinados e depois todos eles são costurados juntos, né, e colocados para queimar. Por isso, se consegue 2/3 da votação, é eleito. Isso não se consegue na primeira ou segunda votação, isso no escrutínio demora. Por isso, cada vez que esses votos são queimados, é colocado um produto químico junto com palha e os votos para que saia uma fumaça preta. Então, por que usam essa ideia da fumaça? Porque antigamente os cardeais nem saíam da capela, faziam as refeições, tudo ali. E só se abria a porta quando a fumaça branca saísse. Neste momento, o mundo aguarda com apreensão. O sumo pontífice é tradicionalmente escolhido por cardeais num processo eleitoral extremamente secreto, que remonta aos tempos medievais. O compromisso do silêncio, né, do segredo, daquilo que vai acontecer no conclave, o espírito de oração para a escuta do que o Espírito Santo de Deus sugere no coração de cada um, e o discernimento coletivo, porque é um discernimento coletivo entre este grupo de cardeais. São 135 cardeais, é um número pequeno, diante de uma religião de 1.600.000 membros, 135 pessoas, é um grupo bastante pequeno. Então, esse clima de oração para a escuta e o discernimento de grupo, de coletivo, do grupo dos cardeais, para a escolha do novo Papa. Por isso, é um momento muito importante para nós católicos e para toda a história da humanidade, porque o Papa ainda é um grande mediador de paz entre os conflitos do mundo. As pessoas podem ter várias religiões ou não ter nenhuma, mas a figura do Papa ainda tem uma relevância pública muito grande. Com a partida de Francisco, inicia o que muitos veem como uma batalha pela alma da Igreja, colocando aqueles que querem continuar suas mudanças contra um grupo que quer revertê-las. Ele era um papa bastante reformador e eu concordava plenamente com suas reformas. E vi alguém que uniu tantas pessoas nos deixar. Freiras que vivem sobre a clausura, seguem as regras estabelecidas pela Santa Sé, falam sobre a importância do jesuíta argentino e compartilham suas esperanças para o próximo líder da Igreja Católica. E acreditamos e confiamos na providência divina, que se Ele nos levou esse Pai, Ele também nos dará outro, segundo o seu coração, e não segundo a minha vontade, o meu particularismo,
a Igreja Católica começa uma nova etapa de sua história em meio a grandes tensões internas e profundas transformações globais. Ele tem dois ambientes de tratativa que são complexos. Um ambiente internacional, representando a Igreja Católica, quase fazendo uma política externa papal, que eu acho que ele deve fazer sim, é o que a gente está insistindo aqui para que ele faça. Nós queremos um Papa ativo, não um Papa voltado só para as questões internas, porque tem muita questão para discutir dentro do ambiente interno do Vaticano. Disputas de ego, de poder, grupos, questões que nós conhecemos, inclusive de filmes, né? A questão sempre mal explicada sobre o Banco do Vaticano, questão sobre corrupção de menores dentro da Cúria Romana e mesmo das igrejas de cada país, assédio sexual com relação a meninos e meninas, punição para padres, punição para bispos, tentativas também de modernização das relações dentro da vida clerical, os padres que buscam maior liberdade, aqueles que são mais conservadores, cardeais que foram inclusive afastados por Francisco, que agora querem votar também no conclave, não estão podendo. Tem muitas questões, por isso que eu falo, é um ambiente específico muito difícil. Para os estudiosos, os cardeais devem procurar um candidato capaz de equilibrar a diplomacia da Igreja num mundo cada vez mais polarizado e conflituoso. Escolher um nome que possa até ser um nome conservador com relação a algumas práticas da Igreja, todavia que seja alguém que pegue o avião e que pegue a estrada e vá conversar com as populações e que converse também, além de conversar com todos os habitantes deste planeta, tentar alcançar a maior parte dos habitantes deste planeta, de todos os continentes, que seja também alguém que nos intervalos converse com as lideranças dos principais países centrais e as potências médias, potências que representam interesses específicos em alguns continentes. A missão será complexa para quem assumir o trono de Pedro. Francisco se destacava pela liderança espiritual e atuação política, sem perder a capacidade de dialogar, tarefa que pode ser difícil para seu sucessor. Francisco deu início a uma nova era para a Igreja, mudanças que dividem opiniões. Durante seu papado inovador, ele inspirou as pessoas a desafiar as tradições e os padrões da Igreja Católica. Porém, não se sabe se as transformações devem continuar. O legado permanece com o povo de Deus, com o povo. Agora cabe ao povo decidir como colocaremos em prática os ensinamentos dele. Temos um grande desafio pela frente, mas bem, a responsabilidade recai sobre o povo de Deus. Eu acredito que o próximo Papa, ele deve ser o sucessor de Pedro. Sendo o sucessor de Pedro, ele deve levar adiante o depósito da fé que a Igreja recebe, guarda, proclama há mais de 2000 anos. Eu acredito que a Igreja vai continuar a sua missão, independentemente de quem seja o próximo Papa. Veja, o próximo Papa, ele não é sucessor do seu antecessor apenas, ele é sucessor de Pedro. Ele não tem a obrigação de continuar na mesma linha de Francisco, porque cada pessoa é única. Quando muda o Papa, muda o perfil, muda o estilo, muda a maneira, a personalidade, o modo de se comunicar. Bento XVI não continuou tudo de João Paulo II, Francisco não continuou tudo de Bento XVI e assim por diante, porque cada um tem o seu modo próprio de exercer o seu ministério. Então eu acredito que a Igreja vai continuar nesse esforço de abrir-se para o mundo e ao mesmo tempo guardando o depósito da fé. São várias as missões do novo Papa. Uma delas, para analistas, é reafirmar a presença moral católica diante de grandes crises, como guerras e migrações forçadas. Innumerevoli sono
Seus gestos e exortações em favor dos refugiados e deslocados são incontáveis. Sua insistência em trabalhar em prol dos pobres foi constante. É significativo il primo viaggio di Papa Francesco. É significativo que a primeira viagem do Papa Francisco tenha sido a Lampedusa, uma ilha que simboliza a tragédia da imigração, com milhares de pessoas se afogando no mar. Com migliaia di persone annegate in mare. Nella stessa linea. Na mesma linha, sua viagem a Lesbos, juntamente com o patriarca ecumênico e o arcebispo de Atenas, bem como a celebração de uma missa na fronteira entre o México e os Estados Unidos, durante sua viagem ao México. Confine tra México e gli Stati Uniti in occasione del suo viaggio in México. Na fronteiriça Ciudad Juárez, visitada pelo Papa Francisco em 2016, muitos recordam com emoção a sensibilidade do pontífice com os migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos. Espalhados desde o sul do continente até esta cidade do norte do México, que faz fronteira com um muro de metal, muitos migrantes se reuniram para lamentar a morte do Papa, mas também agradeceram seu apoio contínuo, denunciando a migração forçada em todo o mundo e as políticas anti-imigrantes do presidente americano Donald Trump. A morte dele teve um impacto profundo em mim e ele era uma pessoa que se importava profundamente com os migrantes, com todas as pessoas e especialmente com os migrantes. É uma fonte de tristeza e ao mesmo tempo de alegria, porque ele agora descansa em paz. Acredito que o Papa foi um dos homens que mais defendeu os migrantes nos últimos 15 anos. Seu legado é tremendo. O Papa, na época, denunciou que os migrantes percorriam um caminho de terríveis injustiças ao fugir da pobreza e da violência. O Papa foi um vetor de sempre levar o consenso mínimo possível para as questões internacionais, sejam políticas, sejam no campo da segurança, dos direitos humanos, da diminuição da desigualdade. Uma das agendas do presidente Trump é a guerra contra a imigração ilegal. Eu não sou um radical de achar que o presidente Trump tem que liberar geral as fronteiras dos Estados Unidos. Não acho. Nenhum país deve fazer isso. Mas o presidente Trump e sua equipe ligada à imigração pode ter sempre uma conduta mais fundamentada nos direitos humanos, na cooperação, em conversar com o estrangeiro que quer entrar no país, fazer de uma maneira mais institucional. Mas o que o Trump está fazendo é uma ação muito radical com relação à imigração, porque isso tem a ver com o eleitorado dele, que é o eleitorado mais conservador nos Estados Unidos e que tem muita preocupação com os imigrantes entrando nos Estados Unidos da América de maneira ilegal. Então aí tem uma questão eleitoreira também. Eu acho que o Papa se chocou muito com a opinião do Papa, se chocou muito com a opinião do presidente Trump com relação a isso. Em meio ao que considerava como crise humanitária, o pontífice chegou a confrontar Trump em 2016, em plena campanha presidencial, afirmando que uma pessoa que quer construir muros e não pontes não é cristã. O jesuíta manteve suas críticas após o retorno do magnata republicano, declarando que a expulsão de imigrantes violava a dignidade destas pessoas. Há maneiras e maneiras de tratar da imigração. E como os Estados Unidos é um país de imigrantes, o Papa Francisco foi muito claro ao dizer que não se deveriam construir muros, mas pontes. E o grande problema, e este aqui é um aspecto fundamental, é que ao questionar o levantamento de muros, o Papa Francisco deixou muito claro uma lição aqui. Não adianta levantar muros se não se resolver o problema na origem, aquilo que fomenta o processo migratório. Enquanto os países não tratarem desses problemas e dessas situações, o fluxo migratório continuará crescente. E esta é uma verdade incontestável. Levantar muros nos Estados Unidos sem resolver os problemas da América Central, sem resolver o problema, por exemplo, de segurança que existe no Brasil, não vai resolver esta situação. E claro que os Estados Unidos não são aí, né? O presidente dos Estados Unidos não é o presidente do mundo e ele tem de cuidar da sua população, mas é claro que pode, de alguma forma, coordenar
para que estes países melhorem a sua situação doméstica. Por isso que ele falava em construir pontes e não muros. Então essa é a mensagem fundamental do Papa Francisco com relação a essa questão aí muito relevante da imigração. Francisco atuou com diplomacia em todos os âmbitos. Desde que assumiu seu pontificado, o Papa sempre insistiu em diálogo e paz, mesmo que isso lhe gerasse críticas. E assim, criou pontes entre as nações. A majestosa sala do Palácio Apostólico organiza o conclave, que desperta fascínio há séculos. A Igreja Católica se prepara para eleger um novo líder para seus quase 1,5 bilhão de fiéis. Espero sinceramente pela continuidade das políticas de Francisco, porque dado tudo o que ele fez, acredito que a continuidade seria melhor para a Igreja como um todo. A expectativa é grande diante de tantas alternativas cogitadas para assumir o trono de Pedro. Claro que ognuno è una persona a sé, ma tutte le É claro que cada um é uma pessoa, mas todas as portas que o Papa Francisco abriu à esperança, aos marginalizados, aos pobres, são uma igreja aberta, voltada para o exterior e não fechada. Espero que esses valores sejam reavivados e claramente expandidos. Uma igreja verdadeiramente inclusiva. proprio ampliati, una chiesa veramente inclusiva. Espero que seja nomeado um Papa que siga os passos de Francisco. Ao mesmo tempo, gostaria de um Papa negro. Nomes para a sucessão do Papa Francisco são ventilados a todo momento. Espero sinceramente que o bispo de Bolonha, Cardeal Zuppi, seja o próximo Papa. Então é importante que os cardeais que representam o bispado de cada país católico, né, o que a Igreja Católica tem a sua base ali, eles no conclave eles consigam juntos escolher o Papa. E eu acho até uma escolha interessante, porque no começo a gente sabe que você tem muitos candidatos, né? Última semana eu vi que haveria em torno de quase 10 candidatos. Esses candidatos vão ficar nesses primeiros turnos da eleição, vamos dizer assim, para depois, do decorrer dos dias, eu imagino, você chega a uma definição. Então você vai tendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto turno, lá para o sexto, sétimo turno, talvez a gente tenha um nome mais de consenso. 6 cardeais têm se repetido em diversas apostas como favoritos. Robert Sarah, Peter Edot, Matteo Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Avellini e Luiz Antônio Tagle. Se fosse uma eleição normal, nós teríamos já preferidos, já teríamos possíveis, nós já teríamos tudo. Da última eleição, quando elegeram Francisco, quem tinha falado que Bergoglio poderia ser um papável? Ninguém. E foi eleito. Qualquer especulação que se faça agora é totalmente zero a possibilidade de saber quem será o Papa. Porque nós temos até um ditado na igreja: quem no conclave entra Papa, sai cardeal. Os preferidos geralmente não são escolhidos. Porque, por um motivo, na hora acontece algo que, de repente, faz com que pessoas do mundo inteiro migrem os votos para uma pessoa. Nós nisso percebemos a ação de Deus e do Espírito Santo. O site Colégio dos Cardeais levanta 22 nomes como papáveis. Alguns deles são Fridolin Ambongo, da República Democrática do Congo, Anders Arborelius, da Suécia, Jean-Marc Avellini, França, Ângelo Bagnasco, da Itália, Charles Mongbo, Mianmar, Stefan Brislin, África do Sul e Raymond Burke, dos Estados Unidos. Qualquer um desses cardeais pode ser Papa. Então, não dá para a gente arriscar, apostar neste ou naquele, porque pode ser qualquer um deles. Eles podem votar e ser votados. Então, qualquer um deles pode ser, vai depender muito de como o conclave vai
vai caminhar, vamos dizer. É muito difícil. Agora eu digo, alguém vai acertar. Porque cada hora alguém diz, olha, o africano é favorito, olha, o brasileiro tal é favorito, o italiano é favorito, o maltês é favorito. Alguém vai acertar, porque toda hora alguém diz que esse ou aquele é favorito. Mas, para ser bem honesto, eu não tenho coragem de dizer assim, olha, esse aqui tem muita chance de ser. Não, eu não diria nome. Eu acredito de coração que o conclave vai optar por alguém que consiga ter esse espírito conciliador. A grande maioria dos cardeais não são mais europeus. A América Latina e do Norte tem um grande peso, a África tem um peso significativo e a Ásia também tem um peso no colégio cardinalício. Porém, ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser papa, ou um cardeal asiático para ser papa, ou novamente um cardeal italiano para ser papa. Está nas possibilidades. E se isso acontecer, não significará que a igreja voltou-se só para a África, ou voltou-se apenas para a Ásia, ou voltou as costas para a América, ou voltou a se centrar na Europa. Não. Qualquer um que for escolhido como Papa receberá o cuidado da igreja como um todo. Dom Odilo é um dos 7 cardeais brasileiros com direito a voto na eleição do novo líder da Igreja Católica e também participou da escolha de Francisco em 2013. Na ocasião, outro brasileiro que votou foi o cardeal Dom Raimundo Damasceno. Por ter mais de 80 anos, ele não poderá participar do conclave. Não há candidato, evidentemente, não há chapa, não há nada, né? Muita gente fica pensando que é uma briga, uma luta interna, né, dos cardeais, né, para ver quem vai ser o Papa. Pelo contrário, eu acho que cada um está pensando, pelo amor de Deus, me livre disso, né? Então, porque é uma missão, uma responsabilidade muito grande. Arcebispo emérito de Aparecida torce por uma eleição rápida. Esperemos que também a igreja nos dê alegria, né, de um novo Papa também, se não num tempo tão longo, mas o mais breve possível, para que essa sede não fique vacante, mas seja ocupada imediatamente por um sucessor de Pedro, né? Um sucessor também do Papa Francisco. Dom Raimundo Damasceno conversou com a imprensa ao lado do cardeal brasileiro Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, que vai participar do conclave do novo Papa. Normal que o Papa saia dos cardeais que estão na Capela Sistina. É normal que saia de lá. Mas se resolver votar em alguém de fora, pode. Não é? Ninguém se candidata. Nós diríamos que o Senhor escolhe através dos cardeais. É uma escolha que vai além das escolhas meramente humanas, que vai além simplesmente do voto meramente humano. Diríamos que é também uma atitude de fé, onde o Senhor, através dos cardeais, ele dá o novo bispo para Roma, o novo Papa para a igreja. Por isso não tem candidato. Todos são candidatos, e se vai, Dom Damasceno, acho que lá de dentro não pode dizer, né, Dom Damasceno, porque tem segredo, mas o Senhor dá um bispo para Roma e um Papa para a igreja. Não tem candidato, ninguém se candidata, diz eu sou candidato, não. O consenso se vai chegando, e através do consenso, através da percepção de quem tem as melhores condições para guiar a igreja nesse momento, para conduzir a barca de Pedro, a barca do Senhor nesse momento. Não tem candidatos. Pela primeira vez na história da Igreja Católica, tem 7 cardeais brasileiros na escolha do Sumo Pontífice. O novo Papa, para ser eleito, precisa conquistar 2/3 dos votos dos cardeais presentes. O grupo brasileiro representa pouco mais de 5% dos eleitores confirmados, um número expressivo, considerando que o colégio eleitoral é composto majoritariamente por europeus. Para que o novo Papa seja eleito, é necessário 75% de votos, ou seja, é uma maioria absoluta. De 135 cardeais, 75% é mais de 90 cardeais. É quase
é quase como uma unanimidade, vamos dizer assim, em torno daquele nome, que é um sinal de que de fato é ele, o escolhido por Deus através dos cardeais para ser o novo Papa. O cardeal deve ajudar o Papa no governo da Igreja e ele deve também, quando o Papa venha a faltar, nós temos a responsabilidade de dar um novo pastor, um novo bispo para a Diocese de Roma, um novo Papa para a Igreja. Então, um momento de profunda responsabilidade. Um momento, para mim, é sempre essa mistura de sentimento, não é de dor pela perda, a perda de um amigo, a perda de alguém que para mim era muito próximo, e também a responsabilidade de dar à Igreja um novo pastor. Em meio a divisões internas, um dos obstáculos será encontrar um nome capaz de manter a unidade da Igreja em um cenário cada vez mais complexo. Eu acho que um grande desafio para o próximo pontífice é a reforma que Francisco desencadeou na Igreja. Há uma reforma instaurada, há um espírito de reforma, aquilo que normalmente não se falava, que a Igreja necessita de reforma permanente, passou a ser, eu diria, o espírito e letra do pontificado do Papa Francisco. Então, o próximo pontífice terá que enfrentar o processo de reforma desencadeado por ele. Tanto aquilo que foi institucionalizado na forma de ensinamento oficial, que na Igreja Católica chama magistério, e uma vez que o Papa publicou um documento na forma de magistério, está publicado, é um ensinamento que permanece válido após a morte do Papa, terá que contar com isso e obviamente terá que contar com um processo que Francisco desencadeou e inclusive deixou pronta uma agenda sobre o último sínodo que leva adiante o projeto de reforma da Igreja. Francisco fez história e conseguiu gerar muitas discussões sobre sua postura diante a Igreja. Claramente, cada um é uma pessoa, mas todas as portas que o Papa Francisco abriu, há esperança. Aos menos afortunados, aos pobres, a uma igreja aberta que se estende e não se fecha em si mesma. Aqui, espero que esses valores sejam retomados e claramente expandidos. Uma igreja verdadeiramente inclusiva. Una chiesa veramente inclusiva. É assim que eu vejo. A igreja é universal e deve haver liberdade religiosa. Tudo isso é universal, não há fronteiras nacionais. Que fronteiras existem? Acreditamos no reino de Deus. Jesus disse que o nosso reino não é deste mundo. Ele não modificou a doutrina, mas ele quis sim modificar a postura da igreja para com as pessoas, né? Para que elas vissem a igreja como uma casa onde elas são acolhidas. E finalmente um posicionamento político muito forte. Ele foi um líder muito importante nesses tempos conturbados, né? E para isso ele publicou de novo uma encíclica, né? Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Um mundo que viu Francisco estabelecer relações com diferentes religiões e líderes políticos. Na sua última aparição para milhares de católicos reunidos na Praça São Pedro, no domingo de Páscoa, o Papa preparou um discurso que contemplava um mundo repleto de focos de conflito e pediu o fim das guerras. Nos ritos fúnebres, o decano lembrou os repetidos apelos de Francisco pelo fim dos conflitos pelo mundo. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli... Diante das guerras devastadoras dos últimos anos, com seus horrores desumanos e inúmeras mortes e destruições, o Papa Francisco elevou incessantemente a voz, implorando pela paz e pedindo razão e negociação honesta para encontrar soluções possíveis. Invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili. Perché a guerra, disse ele, resulta na morte de pessoas e na destruição de lares, hospitais e escolas. Distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre una sua espressione. La guerra lascia sempre il mondo peggiore
di come era precedentemente. A guerra sempre deixa o mundo pior do que era antes. É sempre uma derrota dolorosa e trágica para todos. Construam pontes, não muros. Foi uma exortação que ele repetiu muitas vezes. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Depois de sua morte, é possível colher frutos de seu papado. Em seu funeral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram por cerca de 15 minutos. Zelensky disse ter falado sobre uma trégua total e incondicional durante um encontro muito simbólico que, segundo ele, tem potencial para se tornar histórico. Esta foi a primeira vez que Trump e Zelensky se encontraram desde a discussão na Casa Branca no final de fevereiro, em frente à imprensa. O encontro entre Zelensky e Trump deixou uma dúvida muito clara. Se este foi o primeiro milagre de um São Francisco, de um novo São Francisco, ou o último milagre do Papa Francisco. Afinal, depois daquela reunião trágica que aconteceu na Casa Branca, ficou muito claro de que a situação não estava muito propícia a tudo aquilo que foi conversado quanto a uma negociação de paz na guerra da Ucrânia. Obviamente que Zelensky tem ali um problema muito grave internamente, porque ele sabe que se abrir mão, por exemplo, da Crimeia, que é uma exigência russa, ele enfrentará enormes problemas internos no país, inclusive a sua legitimidade como presidente e a sua continuidade na presidência até que uma nova eleição seja realizada. Então, ele precisa dos Estados Unidos e aquela última reunião na Casa Branca não foi nada agradável para ele e para os ucranianos. Ele buscou na Europa algum tipo de apoio. Só que nós sabemos que os europeus também necessitam da ajuda americana para a sua defesa. O jesuíta argentino desafiou os muros. Não foram raros os momentos em que sua postura causou incômodo entre setores mais conservadores, dentro e fora da igreja. Assim como os ânimos no mundo estão acirrados, do ponto de vista político, entre conservadores e progressistas, dentro da igreja há também uma certa tensão entre aqueles que têm uma visão mais conservadora, aqueles que têm uma visão mais progressistas. A gente não pode negar que o modo do Papa Francisco conduzir o pontificado dele despertou dentro da igreja muitas vozes favoráveis e muitas vozes contrárias. O Papa Francisco encontrou muita oposição dentro da igreja. Às vezes, ele era mais admirado fora da igreja do que dentro da igreja, por alguns grupos, por algumas linhas de pensamento, de modo como se pensa a igreja. Francisco convocou vários sínodos ao longo do seu governo, portanto ele não governou sozinho, ele quis governar com a igreja ouvindo os bispos, ouvindo o povo de Deus. Por isso, no sínodo ele chamou não apenas os bispos, ele chamou também representantes de diversas regiões do mundo, incluindo leigos, incluindo religiosos, incluindo diáconos, um sínodo bastante diverso, e com essa nova dinâmica de funcionamento, do ouvir, do escutar e do discernir. Então, é um mecanismo mais democrático, digamos, de governo da igreja. Isso foi um segundo eixo fundamental de Francisco. Nós temos um terceiro, portanto veja a amplitude do governo dele, que são as questões morais, que são controversas na Igreja Católica. Então, duas medidas, só para citar as mais importantes, que Francisco tomou, modificando ou pelo menos flexibilizando a aplicação da moral católica, tem a ver com a comunhão dos recasados, pessoas que estão em segunda união, mas que em certos casos poderiam comungar, participar da missa. Então, Francisco pediu para que os padres avaliassem se certas pessoas não estariam em condições de se aproximar da Eucaristia. E a famosa bênção para pessoas que vivem em uniões homoafetivas.
Depois Francisco esclareceu que não era a bênção nem a união que estava sendo abençoada, mas essas pessoas, elas também poderiam e devem receber a bênção de Deus. Para Francisco, a fidelidade ao Evangelho jamais poderia ser confortável, como ele mesmo disse. Prefiro uma igreja acidentada por sair às ruas do que uma igreja doente por ficar fechada. Uma interrogação, né? Porque o próximo pontífice, eu acredito que não será um Papa conservador no rigor do termo. Acho que não. O Papa conservador voltaria atrás. É uma possibilidade, não é? E já existiram na história da igreja papas que voltaram atrás daquilo que o Papa anterior havia decidido. Mas eu não acredito que será esse o caminho. O outro caminho seria o quê? O Papa concluir rapidamente as reformas, né? Escolhendo aqui e acolá algum ponto, e termina e ele toca para frente com a sua própria política. E o caminho mais viável é aquele que levaria adiante as reformas. Então, eu enxergo que a Igreja Católica ela só poderá sobreviver, tendo em vista que em alguns lugares ela cresce, em outros lugares ela diminui, depende de onde a gente esteja falando. Mas o lugar da igreja, o futuro coerente da igreja é a igreja do serviço, é a igreja da inclusão. Não dá mais para a gente levar adiante uma igreja que é um resquício da sociedade medieval, das cortes medievais, da hierarquia medieval. É a igreja da participação, do amor e do serviço. Francisco também realizou um papado com o desafio de enfrentar a diminuição dos fiéis ao catolicismo no planeta. Apenas 17% da população hoje se identifica com a religião. Essa proporção tem se mantido relativamente estável, com um crescimento no número absoluto de católicos no mundo. A Igreja Católica, ela não faz um trabalho de angariar fiéis. Não faz um trabalho de conquistar fiéis. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. O Evangelho às vezes agrada, o Evangelho às vezes desagrada. Quando Jesus estava anunciando o reino de Deus, algumas pessoas começaram a sair de perto e dizer: nossa, que mensagem dura! Uma mensagem dura como essa, quem vai conseguir viver? E aí ficaram os discípulos perto dele. E Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não querem ir embora? Então, é claro, é um dado importante, o número de fiéis, o número de católicos, é um dado importante, claro, mas não é o essencial da igreja. A missão da igreja não é reunir pessoas, não é aumentar o número de fiéis. A igreja não é uma empresa que está preocupada em aumentar cada ano o número dos seus seguidores, dos seus membros. A igreja tem a responsabilidade de cumprir a sua missão. O legado de Francisco dependerá de como seu sucessor interpretará seu pontificado. Os olhos do mundo estarão voltados para a chaminé da Capela Sistina. A morte de Jorge Bergoglio deixa uma lacuna profunda no cenário religioso e político mundial. A despedida de Francisco abre dúvidas sobre a eleição ou não de um sucessor como ele. A passagem de Francisco impõe uma pergunta: qual será o futuro da igreja depois do jesuíta argentino? Ainda não há respostas para compreender os passos para o amanhã. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Não esqueça, estamos em todas as plataformas digitais. Uma boa noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.